Olá, saudação a você que está chegando aqui em nosso canal, o canal Escatologia Plena. Você está em mais um vídeo da série Não Haverá a Ressurreição do Corpo Físico. Todas as quartas-feiras tem vídeo novo aqui no canal, onde tratamos desse assunto com certeza de grande importância para a fé cristã. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative os sininhos das notificações para que você esteja atento quando disponibilizarmos novos vídeos desse e outros assuntos, também como nossas lives que fazemos aqui em nosso canal, e você poder participar, crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, tá certo? Pois bem, nessa ocasião eu quero tratar com vocês do texto de Romanos capítulo 8, no versículo 12 e 13, a vida exaltada. Temos algo muito importante a observar nesses textos e levar as considerações naquilo que tange a ressurreição do corpo físico, que a tradição religiosa tem defendido ao longo dos séculos, né? Diz o texto: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então veja bem, vamos pensar, raciocinar, refletir naquilo que o apóstolo Paulo está tratando aqui, no que seja a vida exaltada. Podemos observar esse texto aqui e imaginar o seguinte: mas o apóstolo Paulo está falando na questão de estarmos vivendo como homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas transformadas, nascidas de novo no Espírito. Então, por conta disso, devemos, como crentes em Jesus, estarmos totalmente voltados a uma vida que reflita a natureza do nosso ser espiritual, nascido em Cristo, e não pendendo para as questões da carne, uma vez que, se vivermos dessa forma, caminharemos para a morte, não a vida eterna com Deus. A princípio, essa deva ser, né, uma reflexão segura desse texto, né, uma vez que Paulo está tratando da questão da condição da pessoa estar vivendo a sua fé em Jesus e não vivendo segundo a carne, uma vez que essa carne está morta em Cristo Jesus. Mas essa não é precisamente a questão que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Uma vida exaltada, ela exige muito mais do que viver neste corpo como filhos de Deus, apresentando, né, requisitos, testemunhos de que tem uma nova vida em Jesus Cristo. E tendo cuidado de não pender para as coisas da carne, para aquilo que é condenável segundo a nossa fé. A vida espiritual, uma vida exaltada, ela vai muito mais além dessa questão. Vamos fazer uma comparação com referência a um estudante de medicina. Um estudante de medicina, ele está estudando, ele está buscando alcançar, né, a sua maior glória naquilo que tange o diploma de médico e começar a trabalhar naquela profissão que ele está começando a estudar. Ao longo dessa caminhada, ele já está na faculdade, ele já está buscando alcançar a glória, né, do diploma, do exercício do cargo, porém há toda uma luta, há toda uma disciplina que vai fazer com que ele chegue lá com maestria, até o momento em que ele obtém o diploma e passa a exercer o cargo, né, a exercer a sua profissão na sua maior glória. Isso é o quê? Um exemplo básico daquilo que seja a vida exaltada. É a mesma questão que está relacionado aqui naquilo que tange a vida exaltada no Senhor, né? A vida exaltada em Deus. A princípio temos o Espírito Santo que nos habilita, né, a viver uma vida eterna com Deus, até então vivendo, né, apreciando as coisas do Espírito, cauteloso quanto à disciplina de uma vida ordeira espiritual. Mas quando partimos desse corpo físico, né, recebemos nosso diploma, que é um corpo glorificado, para exercer a nossa vida eterna de glória com Deus. Tá certo? Essa é a vida exaltada.
Essa é a vida de maior glória, porque chegamos lá conforme a palavra de Deus nos orientou, se mantendo firme na fé. Que necessidade haveria de a gente viver toda uma vida nesta terra, observando as disciplinas, sendo pessoas do bem, testemunhando a fé em Jesus e deixando esse corpo, deixando essa vida retornar ao mesmo corpo de antes? Que glória há nisso, a viver numa eternidade um corpo como esse? Que glória há nisso? Da mesma forma, que glória há de que um estudante de medicina, ao conseguir concluir o seu curso, receber o diploma, voltar novamente a fazer todo o tempo de estudos, uma vez que ele deveria exercer o seu cargo como médico? Estão vendo? Estão percebendo como a coisa é mais séria do que se imagina? Uma vida exaltada, com certeza ela reflete maior glória. Ela não pode se manifestar em uma glória que já existia antes. Que glória há em algo que já existia antes? Não há glória nisso. A glória, uma vida exaltada, só há uma vida exaltada, só há glória se realmente estamos vivendo algo que é glorioso, algo que até então nunca foi visto, algo que até então nunca desfrutamos. O apóstolo Paulo aqui, ele está abrangindo uma vida exaltada para que não ficassem os irmãos constrangidos a viver segundo a carne, que eles não ficassem acomodados a ter uma vida que se restringisse apenas à matéria física, orgânica, às questões da nossa natureza humana. A fé em Cristo, ela vai muito mais além das coisas que está à nossa vista, o mundo espiritual que tange toda uma eternidade. Veja, Paulo diz: somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Não constrangido a viver segundo a carne. Qual o sentido de que a natureza da ressurreição do corpo físico ela possa resultar em tamanha glória, em tamanha exaltação, uma vez que reivindica a natureza de um corpo completamente, que está sendo mostrado ao apóstolo Paulo que não há exaltação nela, uma vez que estamos nela, mas não constrangidos a viver segundo estando nela, neste corpo físico. Qual a intenção? Que glória há de um dia nós, como seres espirituais que somos e devemos velar a uma vida espiritual, uma vez que fomos transformados por Cristo, uma vez que nascemos de novo no Espírito, a reconstruir a nossa forma física que não tem nenhuma glória. Que glória isso traz para a nossa eternidade de estar vivendo nessa matéria física, uma vez que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, há uma necessidade muito séria de se refletir quanto a isso. Será que a vida exaltada é essa? Será que é isso que o apóstolo Paulo está tratando, de uma vida exaltada? Uma vez que as pessoas morrem nesse corpo físico, e um dia elas vão voltar a uma matéria física de forma diferenciada, de forma gloriosa, porém física. Uma vez que Paulo diz que não devemos viver constrangidos, acomodados a viver nessa matéria física humana que vivemos. Por quê? Porque não há glória nisso. Na verdade, se houvesse glória de viver nesse corpo físico, terreno, orgânico, com certeza o apóstolo Paulo estaria trazendo outra forma de descrever uma vida exaltada, se não fora uma vida transformada. Se você vai contextualizando esse discurso do apóstolo Paulo ao longo de Romanos capítulo 8, no verso 17, por exemplo, todo o capítulo 8, o apóstolo Paulo está tratando dessa questão de uma vida exaltada, de uma vida esperançosa, de uma vida exultante na questão da glória de Deus. Ele diz assim no verso 17, Romanos 8, Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos,
para que também com ele sejamos glorificados. Então, Cristo foi glorificado para que fosse reconhecido como Senhor e Rei pelos séculos do século. Jesus foi glorificado em um corpo glorificado, em um corpo de glória ou em um corpo físico, como as pessoas atestam por aí, né? Um corpo glorificado era aparentemente, no primeiro momento, físico, tá certo? Porque houve toda uma questão por conta dele aparecer naquele corpo, porém, não é o mesmo corpo de sua glória, não é o mesmo corpo cujo qual ele exerce domínio pelo século dos séculos, não é o mesmo corpo, não é o mesmo corpo que físico que você encontra no livro do Apocalipse, uma vez que João tem uma visão do Filho do Homem, né, com a glória resplandecente, cujo ele não consegue descrever fisicamente a pessoa que estava diante dele. Ele começa a citar objetos que se assemelhassem à aparência que ele via à sua face. Qual era a dificuldade de Jesus a aparecer a João, né? Uma vez que o tempo todo João tinha visto a Jesus, andou com Jesus, esteve o tempo todo no ministério de Jesus, e ele não aparecer normalmente se fosse a natureza do corpo físico, que fosse o corpo glorificado de Jesus. Obviamente não. Corpo glorificado, um corpo totalmente transformado. À primeira vista, necessário ele ter aparecido com as suas chagas, ele ter aparecido naquele corpo para testar quanto à ressurreição. Ou seja, que ele venceu a morte. Se ele não fizesse daquela maneira, obviamente seria uma fraude. Toda a sua ministração seria visto como uma fraude. Enfraqueceria ao longo da igreja a mensagem do Evangelho quanto à esperança da ressurreição. Imagina os apóstolos falando da ressurreição sem ter tido nada que pudesse comprovar essa ressurreição. Uma vez que Jesus morreu e ficou na sepultura, que Jesus morreu e ficou lá, né, sepultado, não saiu, a pedra estava lá, a pedra não foi removida e lá ficou. Com certeza seria uma fraude, não teria poder de convencer ninguém quanto à questão da ressurreição do último dia, cujo qual a igreja estava sendo admoestada, né, ensinada ao longo do preparo ao encontro com o noivo. Então, da mesma forma, nós encontramos aqui essa questão do corpo glorificado. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, o apóstolo Paulo, referente a toda a questão da fé que levava todo um sofrimento aos irmãos, mas se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados, né? Então, uma vez que houve sofrimento, também houve glória. Com certeza ele leva a questão a um nível muito mais além daquilo que está relacionado a uma vida física, terrena, em que estamos vivendo como eles viveram em seu tempo. Isso não é uma vida exaltada. Uma vida que temos nesse corpo físico, terreno, não é uma vida exaltada. A glória há, com certeza, quando todas as questões relacionadas à nossa fé, ela resplandecer em louvor do nome dele, naquilo que tange a nossa eternidade. Uma vez que o que testemunhamos, viveremos pelos séculos dos séculos. Não numa natureza física, terrena, orgânica, mas sim numa natureza glorificada, em um corpo glorificado, é um corpo que não sofre nenhuma das paixões relacionadas às questões da carne, mas totalmente voltada a uma vida gloriosa em Cristo Jesus. Essa é a vida exaltada, cujo qual o apóstolo deixou esclarecido aos irmãos para que eles não viessem a ficar vivendo como devedores da carne, como se vivesse segundo a carne, como se a vida limitasse a carne, mas para que eles vivessem esperançosos, conscientes quanto à maior glória que se manifestaria na vida deles. Embora eles estavam em Cristo, embora eles tinham o penhor do Espírito Santo, embora eles tivessem nascido de novo, porém uma vida exaltada que estava além da forma de vida que eles tinham no corpo físico.
Tá certo? Gratidão pela tua participação. Não deixe de dar o teu like nesse vídeo e, se puder, faz um comentário daquilo que foi tratado hoje, né? Se realmente há serenidade, se há veracidade, se realmente há sentido naquilo que estamos trazendo ao longo dessa série. Se você não tem acompanhado essa série do início, é só você clicar aqui no card que eu vou deixar disponível, onde você vai poder clicar e absorver aos poucos, estudando com a Bíblia aberta, todos os pontos importantíssimos para que você chegue à conclusão certa, bíblica, do que a Bíblia fala sobre a questão da ressurreição dos mortos, tá certo? Muito diferente daquilo que a tradição tem sustentado ao longo dos séculos, né? A ressurreição do corpo físico. A Bíblia não fala da ressurreição do corpo físico, e sim da ressurreição dos mortos. Muito obrigado, agradecido, e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.